Ok, então. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, né? Nossa aula de instituições de direito público privado, do dia 4 de outubro de 2021, às 19 horas. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, como de praxe, fazendo aquela pequena revisãozinha, né? Para a gente poder se inteirar do assunto, para depois a gente dar andamento à nossa disciplina, ok? Só para vocês se inteirarem, na última aula, nós falamos um pouquinho a respeito daquela classificação da ciência jurídica, também conhecido ramos do direito, né? Que é uma classificação dentro do direito positivo, ou seja, uma classificação de ordem normativa, ou seja, de normas existentes dentro do nosso ordenamento. Destacamos que o direito, né, como norma, ela tem aquelas que estão elencadas fora do território, ou seja, normas externas, dadas pelo direito internacional, e aquelas normas destacadas dentro do nosso território, ou seja, normas internas do direito nacional. No direito internacional, nós dividimos em dois grupos, o direito internacional público e o direito internacional privado. No direito internacional público, bem sucinto, né, que nós vamos comentar aqui, é aquela relação existente do Estado, aliás, do indivíduo em relação ao Estado, em que destacamos as questões que envolvem relações de deportações, né, e asilos políticos, e permanência mesmo de indivíduos em outro país nesse sentido, né? Bem como também as relações diplomáticas podem existir entre os países de modo geral, né, o reconhecimento tanto de governo como de Estado, bem como questões territoriais, o espaço aéreo, né, os limites marítimos, né, e etc. Bem como também as relações entre os órgãos internacionais, como a ONU, a EA, e as questões voltadas a questões diplomáticas, né, que envolve toda esta normativa de caráter público e âmbito internacional. Já no âmbito privado, no direito internacional privado, nós destacamos a relação dos particulares que têm interesse em mais de um país, né, entre as quais nós falamos na aula passada, nas relações comerciais, né, que envolve o comércio externo, bem como as relações entre as multinacionais que têm interesse de instalar em mais de um país em relação às suas filiais pelo mundo afora, ok? E, dentro do direito internacional privado, também o princípio de cumprir de leis no espaço, né, que deve sempre haver uma certa flexibilidade entre as normas, né, de países em si, para ver justamente há uma adequação para aqueles que fazem alguma forma de transação, né, ou de cunho comercial, que tenham o interesse nesse sentido. Então, essas são as normas, né, de direito internacional, seja público ou privado. Já no âmbito nacional, nós destacamos também, né, dois grupos, é o direito público e o direito privado, que vai destacar justamente a diferenciação de um grupo e de outro, a questão da própria norma, sendo que no direito público, né, a norma tem uma característica de ser o quê? Imperativa. O que significa isso? A norma é imposta, né, porque não dá margem para poder discutir, ou seja, ela é mais rígida, né? Ela põe justamente um comando, né, uma forma, né, de imposição frente às condutas, né, regrando justamente as normas de conduta de cada um de nós nesse sentido. Já no âmbito privado, né, a norma tem outra característica de ser o quê? Supletivo, ou seja, aquela norma um pouco mais flexível referente às determinações impostas para nós cumprirmos nesse sentido. E aí nós destacamos algumas matérias que envolvem justamente o âmbito público e o âmbito privado. No âmbito público, destacamos o direito constitucional, né, que é um ramo do direito público interno nesse sentido, cuja representatividade se dá através da nossa Constituição Federal. Sabendo que a Constituição nada mais é, né, que é a norma suprema dentro do nosso território, ou seja, tudo que for embasado em termos de ordenamento jurídico tem que ter justamente esse acompanhamento frente ao que a nossa Constituição Federal para dar justamente o que a sua validade nesse sentido. Destacamos também na última aula a questão do direito administrativo. Só estou colocando aqui só para a gente poder, né, dar essa entendimento, né? Que é justamente um ramo do direito também, né? Cujas regras e disciplina o que? A função da administração pública, né? A própria gestão pública de modo geral, né? Então, todo e qualquer gestor ou servidor da administração pública
tem que seguir justamente as normas ditadas por essa disciplina jurídica chamada direito administrativo. Destacamos também a questão voltada ao direito processual, ou seja, quando você solicita uma demanda frente ao poder judiciário, no caso, você tem que agir de acordo com a demanda exigida por lei, ou seja, os procedimentos legais nesse sentido. O modo operante, justamente dentro dessa condição prevista no nosso ordenamento jurídico, se dá através dos procedimentos legais dentro do direito processual, seja ela para reivindicar um direito ou mesmo a solicitação de um dever a qualquer um de nós nesse sentido. E, por fim, também, dentro do âmbito público, né, tem várias disciplinas jurídicas, né, que são destacadas justamente nesse grande grupo, o direito penal, que nós tipificamos, né, as ações provocadas por ele, dizer qual é o tipo de crime, né, dentro da ilegalidade provocada pelo sujeito, então vai tipificar justamente essa ação delituosa, apresentando justamente um tipo e apresentando a sua o quê? Sua devida consequência para o seu cumprimento, ou seja, uma determinada penalidade. Então, toda ação ilícita, né, provocada pelo sujeito nesse sentido, vai ter um tipo, e esse tipo vai corresponder também, dentro das suas consequências, uma devida punição nessa condição. Então, são algumas considerações que nós fizemos na última aula referente ao âmbito público, nesse sentido. Lembrando que, no âmbito público, a norma é imperativa, ou seja, existe uma imposição frente ao seu cumprimento nessa condição, ok? Não dá margem para discussão. Como eu falei na última vez, né, pela frase, deve ser assim seguida, né? Ou seja, deve ser assim cumprida, repreende a sua íntegra nesse sentido. No âmbito privado, né, a norma, por ser supletiva, então ela tem uma certa flexibilidade referente às suas determinações. Destacamos dentre as quais, né, o direito civil, que é justamente dentro de uma norma codificada, ou seja, existe um código, né, para ser cumprida referente às suas determinações, que visa justamente as relações entre os particulares, nesse sentido, as inúmeras formas de relações jurídicas entre eles, né? E vimos que ela divide-se em duas partes, parte geral e parte especial. Então, toda a demanda, né, que envolve as relações entre os particulares em si, é justamente condicionado dentro desse código, chamado Código Civil. Destacamos também o direito empresarial, que vai tratar da figura do comerciante, ou do empresário em si, e dos seus atos de comércio, bem como destacamos, né, a questão dos títulos de crédito e os tipos societários, né, que envolvem justamente essas demandas voltadas na área comercial. Né? E, por fim, o direito de trabalho também, que nós visamos dentro desses destaques, né, dizendo que o direito de trabalho também que vai envolver as relações entre patrões e empregados, né, e cuja a determinações por elas voltadas dá justamente essa flexibilidade das formas de contratações entre essas duas partes nesse sentido, e dentro dos quais está voltado, na grande maioria dos doutrinadores em si, voltado a essa grande área do direito privado. Então, são algumas disciplinas que visam justamente, né, elucidar ou caracterizar as normas que voltadas ao direito privado nesse sentido. Para finalizar, né, referente a essa questão, nós falamos um pouquinho dos princípios jurídicos, né, os princípios gerais de direito também é uma fonte de tentar resolução de conflitos de interesses, né. Nós vimos que os princípios nada mais é que vem moldar, né, uma estrutura de normas que vai ser, né, consolidada através das regras jurídicas dadas pelas nossas normas em si, mas é através dos princípios que justamente eles norteiam, né, a funcionalidade e direciona, né, a norma voltada para o interesse coletivo nesse sentido. Destacamos dentro dos princípios jurídicos, né, os princípios constitucionais, né, e vem o princípio da supremacia da Constituição, que tem que permanecer toda qualquer norma da Constituição acima de qualquer outra norma criada dentro do nosso ordenamento jurídico. Você tem que ter um amparo da Constituição em si, caso contrário, essa norma pode se tornar inconstitucional, ou seja, inválida, e não vai ter efeito algum, né? Tem o princípio da legalidade, ou seja, você só pode fazer aquilo que deixa de fazer, senão de acordo com a própria norma, né, de acordo com a própria lei, em virtude de lei nesse sentido. Então, você deve respeitar a obediência às leis justamente por causa dessa imposição desse princípio constitucional já pré-existente na nossa Constituição Federal em si.
O princípio da igualdade, ou da isonomia, o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório, né, o princípio da proporcionalidade, que esses são N princípios que são destacados dentro da nossa Constituição e que visa justamente o bem comum, né, e voltando justamente à formalização da própria norma jurídica em si. E destacamos também, entre as quais, né, o princípio da dignidade da pessoa humana, né, sendo que os princípios constitucionais, né, que regem a dignidade da pessoa humana, é inerente ao próprio indivíduo, é próprio de cada um de nós. Então, a pessoa não substitui esse princípio, a pessoa não denega, não afasta essa condição, porque já é próprio de cada um de nós. A partir do nosso nascimento com vida, ela já fica própria ao indivíduo, né? Ele é inerente a cada um de nós nesse sentido. Então, é um princípio, né, que um valor bastante absoluto, né, que não se torna inafastável nesse sentido. Então, não pode ser renunciado, não pode ser delegado, é próprio de cada um de nós e persiste até o fim de nossos tempos também nesse sentido. Porque que respalda justamente esse princípio? No respeito à integridade do indivíduo, né, que deve ser sempre levado em conta, né, para construir a essência do fim maior do Estado Democrático de Direito, que é o quê? A proteção a cada um de nós nesse sentido. Então, são os princípios basilares, na verdade, né, da essência humana, né, voltado dentro da formação da nossa Constituição, tanto que a nossa Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã. Por quê? Porque ela é justamente voltada a essa consideração ao próprio indivíduo, nesse sentido. Então, foram alguns apontamentos que nós fizemos na aula passada, né, e eu só fiz uma pequena recapitulação para a gente poder entender justamente o nosso próximo assunto, que será sobre questões de leis, tá? Só queria saber se alguém ficou com alguma dúvida da aula passada, para a gente poder dar sequência, então, hoje, então, referente o propósito da nossa aula de hoje, que seria referente a leis propriamente dito. Alguém tem algum questionamento? Se ninguém tem nada a comentar, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho de uma outra fonte do direito, né, que é a questão de leis, né. Então, a lei como já foi falado, como fonte jurídica, né, para tentar ter alguma resolução de conflito de interesses, e ela é a principal fonte para tentar justamente dar essa consistência, né, dentro da nossa ciência em si, para resolver tais problemas. Então, ela é a base para total condição para resolver problemas, ok? Então, o que é uma lei propriamente dita? Bom, em termos de leis, tá? Vamos ver se eu consigo botar um slidezinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tentar partilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo ou não? Sim. Ah, maravilha. Então, como está dizendo lá no nosso início aqui, né? Em uma sociedade, a função de leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. Como falei, os princípios sempre vai reger o quê? O funcionamento e a criação de uma norma, de uma lei, tá certo? Então, no âmbito do direito, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou de autoridade legítima, que constitui os direitos e deveres numa comunidade. Bom, em relação à lei, como eu falei para vocês, ela é uma fonte jurídica, tá? Basilar para tentar resolver os conflitos de interesse entre as pessoas, de modo geral, certo? E entre essas considerações que se faz a respeito da lei, existem várias conceituações, né, dadas pelos inúmeros doutrinadores da ciência em si, né, que dão um amparo da formação de uma lei, ok? Só que eu vou utilizar um conceito, né, dado por esse sujeito chamado Clóvis Bevilacqua, tá? Segundo o Clóvis Bevilacqua, o que é uma lei? Tá dizendo lá, é uma regra geral que, emanada de autoridade competente, é imposta coativamente à obediência de todos. Só para vocês terem uma ideia, o Clóvis Bevilacqua é um doutrinador que foi o criador do nosso Código Civil, tá? Mas não é do nosso Código Civil atual. O idealizador do Código Civil atual de 2002, tá? Chama-se Miguel Reale, tá? O Clóvis Bevilacqua, na verdade, foi o idealizador do Código Civil anterior ao atual hoje, que é de 1916.
Porém, vocês podem observar, eu utilizei justamente a conceituação dele, né, para a gente poder ter uma noção do que é uma lei, na verdade, tá? Que é bastante atual, na verdade, por quê? Porque ele abrange algumas características que devem conter toda e qualquer lei. Então, vamos dizer lá, como está falando, né? É uma regra geral que, emanada de autoridade competente, é imposta coativamente à obediência de todos. Bom, segundo o Clóvis, então, a gente pode destacar o quê? 3 características básicas que devem conter toda e qualquer lei, tá? Primeira delas, é uma regra geral. O que significa isso? É uma ordem geral, tá? E tem o quê? Um caráter de universalidade, ou seja, vale para todo e qualquer indivíduo, inclusive para quem a cria também, tá? Então, dentro da característica de uma lei, né, ela tem que abranger a todos. Olha lá, o princípio da igualdade, tá? Deve conter na lei. Quer dizer, tem que ter o quê? O amparo, né, de alcance para todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer órgão, todo e qualquer sujeito, né, que deve se encontrar o quê? Dentro dessa condição. Deixa eu permitir a entrada aqui do Adriele aqui, só um pouquinho. Tá? Então, a primeira condição referente a essa característica de uma lei é justamente essa, né? Abranger a todos. Tem que ter todo e qualquer o quê? Condição de abraçar toda essa coletividade. Então, tem um caráter de universalidade. Abrange a todo e qualquer indivíduo nesse sentido, tá? Então, a primeira característica da lei é justamente essa, tá? Essa abrangência geral que vale para todos, ok? Segunda condição, né, como característica de uma lei, ela deve ser o quê? Né? Emanado de uma autoridade competente. Ou seja, ela deve ser o quê? Criada por alguém que tem o quê? Competência para criar leis. Sabemos que dentro do princípio, né, que rege justamente a criação de uma norma, tá? Essa autoridade competente, na verdade, vem o quê? Parte do próprio população, da própria sociedade, do próprio povo, tá? Só que tem que ser o quê? Politicamente o quê? Organizado. Ou seja, tem que ter uma devida representação. Quem faz essa representação, de acordo com a nossa Constituição Federal, seria quem? O nosso poder legislativo. Então, o poder legislativo, né, que faz o quê? A devida representação dessa o quê? Dessa sociedade, tá? Então, ele tem esse poder vindo da própria população, da própria sociedade, para poder o quê? Criar leis. Então, fazer justamente o quê? Jus a essa representatividade de acordo com o quê? Que foi devidamente constituído por uma norma geral, ou seja, da nossa Constituição em si, tá? Nós vimos que essa representatividade, né, através do poder legislativo, ele tem o quê? 3 esferas, né? Então, nosso poder legislativo compreende três categorias, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, ou mesmo na esfera municipal, tá? Na esfera federal, quem faz essa representatividade justamente do poder legislativo? O nosso Congresso Nacional, tá? E o nosso Congresso Nacional, né, para quem tem esse conhecimento, ele é representado por quê? Por 2 casas. Por isso que ele é conhecido como o quê? Bicameral. Ou seja, ele tem 2 representatividades por 2 casas. Então, quais são essas 2 casas? A primeira delas é o Senado Federal, através da representação dos senadores. E a segunda casa, qual seria? A Câmara dos Deputados Federais, através dos deputados federais, da representatividade nesse sentido, tá? Então, na esfera federal, existem 2 casas que fazem a devida representação dessa esfera, tá? Então, por isso que ele é considerado como bicameral. É o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Já na esfera estadual, a sua representatividade se dá através de quem? Da Câmara dos Deputados Estaduais, né? Então, a Assembleia Legislativa, né, seria essa representatividade através dos deputados estaduais.
Então, na esfera estadual, justamente através dessa Assembleia Legislativa. E no âmbito municipal, né, através do quê? Da Câmara dos Vereadores, né? Então, ele dá justamente o quê? A composição, né, que é o poder legislativo nas três esferas, seja na esfera federal, estadual ou mesmo municipal. Como falei, na esfera federal é o Congresso Nacional, formado justamente por essas duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados Federais. Na esfera estadual, através da Assembleia Legislativa. E na Câmara dos Vereadores, através dos devidos vereadores na esfera municipal, nesse sentido. Ok? Então, essa é a composição do poder legislativo. Agora, eu tenho que fazer uma observação nesse sentido. Essa representatividade da criação de leis se dá realmente através desse atributo ao poder legislativo, mas não é exclusivo dele também. Pode recair a outros poderes, seja o poder executivo ou o meu judiciário, né, a criação de normas. Lógico, né, que essa criação de normas dada por esses outros dois poderes é limitado, né? Vai ter uma certa proporcionalidade de acordo com o seu desempenho. Então, a amplitude referente à criação das normas dentro do nosso território, a própria Constituição atribui o poder ao poder legislativo de dar justamente o quê? A composição e a função de elaborar leis nesse sentido. Porém, não fica na exclusividade dela. Poderá recair também aos outros demais poderes, seja executivo ou mesmo judiciário, de criar leis, mas dentro do seu limite de competência. Por exemplo, o poder executivo, ele também poderá criar determinadas normas. Em que sentido? Por exemplo, o chefe do executivo, né, que é o presidente da República na esfera federal, ele pode determinar o quê? Medidas provisórias, tá? Só que sabemos que medida provisória nada mais é o quê? São leis, vamos dizer assim, a grosso modo, para situações de grande relevância e urgência. Então, para passar por todo aquele trâmite que é necessário, né, para a elaboração de uma lei, tá? De repente é preciso de uma situação com mais urgência, com mais relevância, por exemplo, em caso de guerra, em caso de catástrofe, quer dizer, situações que demandam, né, uma aceleração para a elaboração de um determinado ato, ainda mais na questão do poder legislativo nesse sentido, né, que é muito mais moroso, que é muito mais elaborado, que é muito mais passando por trâmite de várias situações para a formalização dessa norma. O Poder Executivo, com pressa, por causa de situações de grande relevância e urgência, então ele edita o quê? As medidas provisórias, para dar justamente o que? Essa aceleração que é necessária para poder dar andamento às suas demandas, que são necessárias nesse sentido. Então, ele pode criar nesse sentido, né, uma legislação que alcance, né, o intento de maior brevidade nesse sentido. O próprio Poder Judiciário pode abaixar decretos também, que realmente também, né, determinam justamente uma demanda de maior urgência. Então, são situações, lógico, né, limites também, né, também não tem amplitude como tem dentro do Poder Legislativo nesse sentido, porém, que incube também aos outros poderes de criar uma certa forma de norma nesse sentido. Porém, a criação, né, e elaboração de uma norma de caráter permanente, vamos dizer assim, se dá e recai a quem? Ao Poder Legislativo. E dado para essas três esferas que eu acabei de citar, seja a esfera federal, estadual ou mesmo municipal. Ok? Então, dentro dessa concepção, é assim que se dá justamente essa formação dessa norma em si. Alguma dúvida aí, pessoal? Algum comentário? Deixa eu passar para o próximo slide, então, já que ninguém está falando nada. Bom, no próximo item está dizendo lá, vigência da lei. Tá? Vigência da lei. Percebo lá que dentro da questão da lei, tá? Na questão da obrigatoriedade do cumprimento da lei, né, ela tem que passar por algumas etapas. Tá? A lei tem que passar por algumas situações. Como está colocado lá, ela tem que ser o quê? Sancionada, promulgada e publicada. Então, vamos pensar numa lei, né, de caráter federal, tá? Na esfera federal.
Então, que abrange, né, todo o território nacional, nesse caso aí, tá? Então, vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor que algum deputado, né, federal resolva a elaboração de uma norma. Então, ele tem que passar por um projeto de lei nesse sentido, né, para poder justamente ser o quê? Discutido dentro do órgão competente, que é na Câmara dos Deputados, né, federal nesse caso, passa por várias discussões, né, comissões, se for o caso, e etc., dependendo da lei que está sendo criada. E vamos supor que, após várias discussões, né, tira uma situação dali, inclui outra, tal, mas a lei foi aprovada da Câmara dos Deputados lá. Uma vez aprovado lá, dependendo do tipo de lei, ela tem que passar ainda pelo crivo do quê? Do Senado Federal. E também vai passar por uma situação de aprovação, né, discussões, etc, etc, etc. E vamos supor que também foi aprovado, ok? Uma vez que foi aprovado pelo Poder Legislativo, ou seja, pelo Congresso em si, pelas duas casas, tá? Ela tem que passar o quê? Depois, para o crivo do Poder Executivo, tá? Pelo chefe do Executivo, no caso, o Presidente da República, que ele pode justamente promover dois atos. Ou vetar a lei, quer dizer, não aprovar, ou sancioná-la, ou seja, aprová-la, tá? Então, vamos supor que ele sanciona, ou seja, aprovou a lei elaborada lá no Congresso Nacional, né, pelas duas casas lá do Poder Legislativo em si. Uma vez que essa lei foi sancionada, ela é lei, tá? Ela é lei. Porém, ela ainda não está o quê? Obrigatória. Quer dizer, ela não tem ainda o poder de se tornar o quê? Obrigatória. Ela é lei, mas não foi ainda colocada seu ato de vigência, né? Tornado obrigatório nesse sentido. Então, ela se tornou uma situação, né, de complemento de um ato de validade, que é o caso da sanção. Foi sancionado, foi aprovado. Para ela ainda ter ainda o seu efeito de validade, ela tem que passar o quê? Por um outro crivo, chamado de promulgação. Tem que ser promulgada. O que a promulgação faz? É um instrumento que declara o quê? A existência da lei e ordena o quê? A sua execução. Ou seja, significa o quê? Vai introduzir a nova lei no quê? Dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, ela vai ser reconhecida, né, como válida e ordenar o quê? O seu cumprimento, né? Ou seja, ela vai fazer todo um preparo inicial antes de se tornar o quê? Pública. Então, ela vai analisar se ela está de acordo com a nossa Constituição, se ela tem um efeito de validade referente a essa situação toda, para se tornar o quê? Obrigatório. Tá? Mesmo assim, ela tem que passar por uma outra situação, que é a tal da publicação, tem que ser publicada. E uma vez que ela foi publicada, significa que é o quê? Deu conhecimento a todos sobre a existência da nova lei. Então, a publicação nada mais é tornar a lei o quê? Conhecida. Só que a partir desse momento é que começa a analisar se ela vai se tornar obrigatória ou não. Então, o sancionamento dela, a sua promulgação e a sua publicação são atos de validade da lei nova criada. Tá certo? Então, são requisitos obrigatórios que toda e qualquer lei tem que passar. Uma vez passando por esse crivo dessas três situações, do seu sancionamento, ou seja, da sua validade, da sua promulgação, quer dizer, da sua existência, né? Analisando justamente todos os parâmetros dentro do nosso ordenamento jurídico, e a sua publicação, ou seja, torná-la conhecida, torná-la pública, ela se tornou o quê? Válida. Mas quer dizer que ela se tornou obrigatória? Ainda não. Ainda não. Mas quando é que ela vai se tornar obrigatória, então, nesse sentido? Bom, aí vai depender do quê? Do grau de complexidade que essa lei tiver. Quem leva em consideração esse grau de complexidade é o próprio quê? Legislador, aquele que criou essa lei. Tá? Ele pode determinar que a partir da publicação, ou seja, que a lei se tornou pública, conhecida, tá? Ela poderá entrar em vigência. Comparando a que essa situação? Levando em consideração que essa lei é de baixa complexidade, ou seja,
ela pode ser aplicada imediatamente, que não vai infringir nenhum dano à pessoa ou seu cumprimento imediato. Por quê? Porque é uma lei simples, uma lei básica que pode ser o quê? Cumprida a qualquer momento, sem trazer nenhum prejuízo à pessoa algum, né? Por exemplo, você pode determinar, né, a obrigatoriedade, como já tem, na verdade, né, que todo indivíduo que for utilizar as rodovias de cunho nacional, né, as rodovias, né, dos automóveis aí, que a partir do momento que ele adentrar a rodovia, é obrigatório, por exemplo, de acender os faróis. Então, a partir do momento que for criada, vamos supor, estou colocando uma forma hipotética, tá? Que for criada essa lei, né? Ela pode determinar isso de o quê? Imediatamente. Então, ele pode determinar isso o quê? De forma, aí que vem uma outra condição, de forma expressa na lei, que todo e qualquer veículo que for utilizar as rodovias, que já o quê? Acendam, né, seus faróis para poder justamente fazer a sua locomoção. Então, o legislador vai determinar isso o quê? Expressamente na lei, ou escrito na lei. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Por quê? Porque não traz prejuízo nenhum. Pode ser aplicado imediatamente, não tem nenhuma situação, né, que cria justamente um prejuízo ao indivíduo para poder justamente aplicar imediatamente esse tipo de lei, esse tipo de norma. Então, ele vai determinar. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Uma lei tranquila para ser cumprida imediatamente. Então, a partir do momento que ela foi publicada, ou seja, tornou-se conhecida, ela já pode ser aplicada imediatamente. Agora, tem leis que são mais complexas, que é necessário, então, que estender o prazo de sua obrigatoriedade a partir da sua publicação, levando em consideração o grau de complexidade que a lei tem. Quanto mais complexa for a lei para o seu cumprimento, mais o prazo tem que ser estendido além do dessa publicação. E o legislador vai determinar isso também, expressamente, ou seja, vai dizer na lei, esta lei entrará em vigência 30 dias após a publicação, 60 dias após a publicação, 90 dias após a publicação, 1 ano após a publicação, sem problema nenhum. Só para citar como exemplo. O nosso Código Civil atual, ele foi elaborado e publicado em 2002, tá? 2002. Porém, sua entrada em vigência se deu em 2003. Ou seja, o prazo se estendeu 1 ano após a sua publicação. Por que o legislador estendeu um prazo de 1 ano após a publicação? Porque é de alto grau de complexidade para ser cumprido. Existem situações lá bastante complexas que as pessoas tiveram que se adaptar à nova realidade que ia ser posta. Imagina, o que eu falei agora há pouco, né? Do Klaus Bevilacqua. Ele foi elaborador da lei de 1916. Então, essa lei só entrou em vigência, né? A nova lei, a partir do De 2003. Então, houve várias mudanças que tiveram, porque era uma lei muito antiga que se tinha, de 1916, que vigorou até agora há pouco, até recentemente, até 2003, porque a nova lei, apesar que foi elaborada em 2002, mas o legislador determinou que o seu cumprimento se dava a partir de 2003, quer dizer, 1 ano após a publicação da lei nova, nesse sentido. Então, deu um prazo bastante extenso para as pessoas poderem se adequarem, se adaptarem à nova realidade que ia ser imposta logo, né, 1 ano após essa publicação dessa lei em si. Então, dependendo da situação, né, que são elaboradas as leis, quanto mais complexas elas forem, mais tem que ser estendido o seu prazo de vigência, para ela se tornar obrigatória. Sempre a partir de quando? A partir da data de sua publicação. Tá? Então, quanto mais for estendido esse prazo, porque a lei é mais mais complexa. E esse período compreendido entre a publicação da lei e sua entrada em vigência, o direito denomina de que forma? De vacatio legis, ou vacância da lei. Tá? O que é o vacatio legis ou vacância da lei? É uma expressão latina, né, que significa o quê?
a lei vaga, ou seja, é o prazo legal de que uma lei vai entrar em vigor, em vigência, ou seja, de sua publicação até o início da sua vigência. Para que serve o vacatio legis ou vacância da lei? Serve para as pessoas poderem o quê? Se adaptarem à nova realidade, à nova lei que está sendo o quê? Imposta para as pessoas cumprirem, tá? Escreve vacatio legis, tá? Só que a pronúncia se dá vacatio legis, ou vacância da lei. Ou seja, significa que a lei está vaga. Então, nesse período, né, que se tem, na verdade, tá, é a lei antiga ainda. Né, no período de vacatio legis que permanece a lei antiga, porque só a nova lei vai entrar em vigência a partir do momento que o legislador determinar. Pode ser 60, 90, um ano, como foi colocado agora há pouco, após o quê? A data de sua publicação. Volto a lembrar, levando em consideração isso, o grau de complexidade que a lei tiver, certo? Então, essa determinação é feita aqui através de uma manifestação expressa na lei. Está escrito na lei. Então, o legislador vai determinar quando é que vai entrar na lei. Vai entrar em vigência, na verdade, dentro da lei, nesse sentido. Agora, eu pergunto para vocês. Ao elaborar uma lei, né, onde ela foi sancionada, ela foi promulgada e publicada, a partir dessa publicação, o legislador não mencionou a data de vigência dessa lei. Ela terá validade, sim ou não, para a sua obrigação, a sua obrigatoriedade, seu cumprimento em si? Minha pergunta para vocês agora. Ah, professor, é... tipo assim, ela foi publicada, né? Foi? Aí não tem a data de início dela. Uhum. Bom, eu acho, na minha opinião, que ela vai ser válida. Vai? Porque, mesmo que ela não esteja, entre aspas, em vigência, imagino eu que o ato de você publicar ela já garante uma certa, uma seguridade, assim, entre aspas. Uhum. Na verdade, Matheus, ela vai ter realmente validade. Ela vai ter a sua condição de obrigação de cumprimento a ela a partir dessa publicação, sim. E nesse caso, né, mesmo que o legislador não tenha mencionado a data, ou seja, não houve essa forma de manifestação de forma expressa, ou seja, escrita na lei, há outra forma de manifestação nesse caso. Nesse caso, nós chamamos de manifestação tácita da lei, certo? E já vai ficar o quê? Subentendido na própria lei que ela entrará em vigência 45 dias após o quê? A sua publicação. Então, mesmo que o legislador não tenha determinada a data de vigência, ou seja, não fez de forma expressa, mas já está condicionado na lei que ela vai entrar em vigência. Só que nesse caso é 45 dias após sua publicação. E essa forma de manifestação nós chamamos de manifestação tácita da lei. Entenderam? Então, existem duas formas de manifestações, seja ela expressa ou tácita. Expressa quando o legislador determinar. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Ou 60 dias, 30 dias, um ano, né, após a sua publicação. Isso está escrito, o legislador determinou. Agora, se ele não falar nada, se ele cumpriu todos os requisitos de validade para entrar em vigência, e se não houve qualquer forma de manifestação expressa nesse sentido, vai haver a manifestação tácita. Se é a manifestação de forma tácita, ou seja, não está escrito, mas já está subentendido na lei, então ela vai entrar em vigência 45 dias após sua publicação. Tá? Então, existem duas formas de manifestação, a expressa e a tácita. Expressa quando o legislador determina, né? Vai estar escrito nela, essa lei entrará em vigência na data tal, né? No dia tal, e assim, etc, etc. Agora, se não houver, né, nenhuma forma de escrita determinando a sua entrada em vigência, vai ficar subentendido que ela entrará em vigência 45 dias após sua publicação. Nesse caso, houve uma manifestação de forma tácita da lei. Ok? Entendido, então, essa questão da vigência da lei, pessoal? Alguém tem alguma dúvida aí?
queira questionar? Por enquanto, tudo certo. Tá tudo certo? Ninguém, então? Tá todo mundo tranquilo? Vocês não estão aparecendo para mim aqui, por isso que eu não sei como é que vocês estão com a cara de vocês aí, mas tudo bem. Tá? Então, essas são as duas formas de vigência da lei, seja de forma expressa ou de forma tácita. Ok? E essa condição que se tem. E as questões voltadas para sancionamento, promulgação e publicação são formas de validade da lei, não de obrigatoriedade. Quem determina a obrigação é a partir da publicação, levando em consideração o legislador o grau de complexidade da lei. Pode ser aplicado imediato após a publicação? Pode. Se é de baixa complexidade, pode ser aplicado imediatamente. Agora, se o legislador quer entender que é necessário dar um tempo para as pessoas poderem se adequar à nova lei que está sendo imposta, então ele vai estender, a partir dessa publicação, a data de sua vigência. E esse período compreendido entre a publicação da lei e sua entrada em vigência é considerado como vacatio legis ou vacância da lei. Para que ela serve? Serve para as pessoas poderem justamente o quê? Se adequarem à nova lei que está sendo o quê? Imposta, está sendo obrigatória nesse sentido. Certo? Molezinha? Se tá molezinha, eu vou seguir. Beleza? Então vamos lá. Vamos passar para um próximo slide aqui. Isso aqui é bom. E retroatividade da lei. Certo? Um outro tema aqui bacana para a gente discutir aqui sobre a lei. Quando a gente fala sobre irretroatividade, o que significa, pessoal? Quem tem essa ideia aqui que é retroativo é uma coisa que volta. Isso. Então, no caso, irretroativo seria que não volta. É isso mesmo. E isso é a regra. Só para vocês entenderem. Tá? Ou seja, a partir do momento que você cria uma lei, tá? Uma lei nova, ela só vai julgar aquela situação presente e futura, não fatos passados. Tá? Porque ela foi criada ali para frente. Ela vai só analisar aquela situação presente e futura, até onde ela permanecer. Não situações passadas. Então, essa é a regra. Tá? A lei não retroage, ela não volta atrás. Ela só vai analisar situações, vai julgar ou vai impor sua condição para situações presentes e futuras. Nunca para fatos do passado, porque ela não competia. Não é de competência dela julgar alguma coisa que já foi anterior a ela, nesse sentido, porque ela foi criada naquele momento, daí para frente. Tá? Então, essa é a regra. Então, a lei é irretroativa. Agora, em toda regra pode haver o quê? Não entendi a pergunta, professor. Em toda regra pode haver o quê? Uma exceção? Uma exceção. E aqui também não foge essa regra também, não. Pode haver exceção também. E que tipo de exceção pode haver na questão da legislação em si? Tá? Para poder justamente ter o quê? A sua retroatividade. Professor, no Brasil se acha tantas exceções nas leis que é até difícil ser uma coisa só. É tanta exceção que é vazio. Não, mas vamos falar de acordo com a nossa teoria, tá? As questões de ordem prática um pouco mais diferenciadas às vezes, né? Porque vai depender muito de indivíduos, mas no caso aqui, para nós pode haver uma exceção sim, tá? Qual seria essa exceção, na verdade? Quando a lei for o quê? Mais benéfica, tá? O benefício que ela traz pode ser melhor que em relação à lei anterior. Vamos colocar como exemplo, só para a gente poder ilustrar essa condição aqui para vocês. Imagine que o senhor cometa algum ato irregular agora, né? E sendo que a sua consequência, ou seja, a sua penalidade, a sua sanção, vamos supor que seria, sei lá, vamos botar lá 10 anos de cadeia, tá? Então, eu cometi um ato irregular, um ato ilegal, cuja consequência, né, de penalidade prevista para ela seria o quê? 10 anos de reclusão. Né? Eu tenho que justamente cumprir o que é determinado por ela. Inclusive, esqueci até de mencionar para vocês uma terceira característica lá no início da nossa aula, que eu falei da questão que ela vale como uma regra geral, né? E ela tem que ser criada através de um poder competente, que é o poder legislativo.
Só que lá dentro da conceituação, diz lá, é imposta coativamente a obediência de todos. O que significa esse último item do conceito dado pelo Código Civil? Na lei, como característica, tem que ter o quê? Um elemento coercitivo. O que seria esse elemento coercitivo? De fazer cumprir a lei. Qual seria ela? É a sua penalidade. Tá? Então, a terceira característica que tem que conter toda e qualquer lei, toda e qualquer regra jurídica, é a imposição do seu o quê? Da sua obrigação. Como é que se dá a obrigação, o cumprimento da sua obrigação? É através da sua consequência, que é a penalidade. Caso alguém não a cumpra, vai sofrer a devida o quê? Consequência dela, que é a punição, né? Então, toda e qualquer regra para fazer cumprir justamente as suas determinações tem que ter esse elemento o quê? Coercitivo, de obrigação à regra, que é a sua penalidade. Entendido, então? Então, existem 3 características básicas para toda e qualquer regra jurídica. Vale para todo e qualquer indivíduo, regra geral, caráter de universalidade. Emanado de autoridade competente, ou seja, ela é imposta, né, através de um órgão competente, que é o poder legislativo, que é o poder que foi dado a competência de criar leis. E existe a questão do quê? Da sua coercitividade, ou seja, da sua força, da sua obrigação, que é a penalidade. Caso alguém não a cumpra, sofrerá as suas devidas o quê? Consequências. Tá certo? Então, são as 3 características que devem conter toda e qualquer regra jurídica nesse sentido. Então, voltando lá para o nosso caso atual, que eu estava citando agora há pouco, né? Então, vamos supor que eu cometi um ato ilegal, né? Um ato que culmina justamente numa penalidade de 10 anos de cadeia, tá? Agora, esse meu caso ainda não foi devidamente o quê? Julgado. Eu estou sendo analisado no meu processo ainda, tá? Então, não foi homologada uma decisão judicial para o meu caso. E nesse intervalo de tempo, ainda que leva sempre uma demanda para justamente aplicar uma devida punição ao sujeito que comete alguma irregularidade nesse sentido, o que acontece? Nesse intervalo, cria-se uma nova lei. Justamente o quê? Dando, né, uma situação mais leve referente à punição. Em vez de eu cumprir 10, essa lei nova determina que eu devo cumprir o quê? 5 anos apenas. Apenas não, né? Mas 5 anos. Quer dizer, cai pela metade. Nesse sentido, antes de ter o meu julgamento, o que eu faço? Eu solicito justamente o quê? A lei mais benéfica. Nesse sentido, a lei vai poder o quê? Retroagir, quer dizer, de acordo com a minha situação, eu analisar a nova lei, eu solicito que seja julgado, né, a minha punição de acordo com a regra nova. Por quê? Porque a regra nova determina que a penalidade que está prevista ela cai pela metade daquilo que eu deveria o quê? Cumprir pela lei antiga. Nesse caso, a lei nova se torna o quê? Mais benéfica, né? Traz um benefício melhor para mim nesse sentido. Vocês entenderam? Então, eu solicito justamente o quê? Uma lei nova que vai tentar o quê? Retroagir para o meu caso anterior. Só que para isso acontecer, tá? Tem que observar 3 princípios básicos que devem justamente o quê? Não acontecer. Se ocorrer qualquer um desses 3 princípios, a lei, infelizmente, não vai poder o quê? Retroagir. Quer dizer, não vai poder julgar esse fato no passado, por mais que seja benéfica essa legislação. Quais seriam esses 3 princípios? Está lá dizendo: ato jurídico perfeito, sentença transjulgada ou coisa julgada e o direito adquirido. Se ocorrer qualquer uma dessas 3 hipóteses, ou seja, qualquer um desses 3 princípios, a lei, mesmo que seja mais benéfica, ela não vai poder o quê? Retroagir. Ela justamente o quê? Acompanha a regra, ou seja, ela se torna irretroativa. Vocês entenderam? Então, como exceção, eu poderia até solicitar que a lei retroagisse, desde que ela fosse o quê? Mais benéfica. Quer dizer, a sua punição traz um benefício melhor em relação à lei anterior. Porém, para isso acontecer, não pode ocorrer nenhum desses 3 princípios: o ato jurídico perfeito, sentença, trânsito julgado, ou coisa julgada, e o direito adquirido. Se ocorrer qualquer uma dessas 3 hipóteses, a lei não poderá mais o quê? Retroagir, ou seja, ela vai justamente acompanhar a regra no qual é imposta a ela. Tá certo?
Agora, o que é um ato jurídico perfeito, o que é uma sentença transjulgada e o direito adquirido? Vocês querem saber? Opa. Então, tá bom. Então, vamos tentar explicar para vocês. O ato jurídico perfeito, tá, pessoal? Eu vou tentar exemplificar essa situação. O que é um ato jurídico perfeito? Na verdade, é um ato já consumado na lei anterior, né? Não tem como voltar atrás, a grosso modo, tá? Só para poder justamente entender. É um ato já realizado, né, acabado segundo a lei vigente no seu tempo que se efetuou, tá? Mas como é que eu vou explicar isso para vocês? Eu vou tentar exemplificar através de uma condição que eu mesmo já vivenciei, né, presenciei na minha vida profissional em si, tá? Alguns anos atrás, eu fui participar de uma audiência, tá? Era uma audiência civil, na verdade, que solicitando uma, uma indenização, né, de ordem trabalhista, na verdade, de acidente de trabalho, na verdade, tá? Mas aconteceu na vara civil. E assim, uma outra cidade, uma outra comarca aí, próximo de Tangará, tá? O que aconteceu? Tá? O sujeito, né, ele sofreu um acidente e ocorreu a fatalidade de chegar a falecer nesse acidente em trabalho em relação a essa empresa, com a qual eu representava como advogado dessa pessoa jurídica em si, tá? Dessa empresa. Então, a parte familiar lá, né, do autor, da vítima, nesse caso, né, que entrou com a ação, solicitando uma forma de indenização, né, pela perda da vida do familiar nesse sentido aí, tá? É uma quantia bastante grande. E foi uma audiência que nós chamamos de instrução de julgamento. O que acontece? Existem alguns procedimentos dentro do Poder Judiciário, né? Uma delas seria a audiência de conciliação, que seria a primeira audiência preliminar, né, para ver se há algum acordo ou não. Não havendo isso, né, passa para várias fases até chegar nessa audiência de instrução e julgamento, onde vai se ouvir as partes, né, as testemunhas, e o juiz vai dar uma sentença, vai dar o veredito depois. Tá? Para chegar até aquele momento, só para vocês entenderem, demorou um prazo de 5 anos para isso acontecer, tá? Desde o início do processo até a determinação dessa audiência de instrução e julgamento. Então, nós nos deslocamos até a comarca, onde eu ia realizar essa audiência, e, como é de praxe, né, tá as partes, né, a parte autora, que é a parte, né, representada pela a família do falecido lá, do empregado falecido, né, a parte contrária, que era a empresa, a pessoa jurídica em si, que é representada pelo preposto, né, o qual é o representante legal dessa pessoa jurídica. E eu, como advogado, porque eu estava substituindo um colega, na verdade, que não pôde comparecer, que estava em outra audiência, e a gente era do mesmo escritório, falou: Marcelo, você vai lá e faz a audiência para mim. Eu falei: tudo bem. E as testemunhas, etc. Né? E aí, como é de praxe, o juiz tem que relatar os fatos, né, fazer a abertura da audiência, relatando os fatos, aquela questão toda, né? E ao fazer justamente o andamento da audiência, né, no caso era até uma juíza, ela constatou que a parte ré, no caso, a parte da pessoa jurídica, não estava devidamente representada, ou seja, não estava devidamente constituída. Isso não vamos ver quando a gente trabalhar com vocês a parte de pessoa jurídica, né? A gente vai falar sobre atos constitutivos, tá? Mas o que seria isso? Na verdade, ao você constar, né, a documentação, ela vai estar dentro do seu estatuto, que era o documento que dava esse ato constitutivo dessa pessoa jurídica em si, determina quem são seus representantes legais. No caso, são seus diretores, né, os quais representavam essa pessoa jurídica, em que ele otorgava, né, uma procuração, vamos dizer assim, né, essa carta de representatividade ao seu gerente, e esse gerente depois otorgava esse preposto, através de uma carta de preposição, só para vocês entenderem. Então, o preposto, que sempre participava de todas as audiências dessa pessoa jurídica, se fazia representar essa pessoa jurídica através desse documento. E justamente não tinha um documento que otorgava, né, o poder, né, do gerente em relação ao preposto. Aliás, não tinha carta de preposição, aliás, minto, não tinha dos diretores ao gerente,
tá? E tinha do gerente ao preposto, através da carta de preposição, mas não tinha dos diretores em relação ao gerente, que poderia fazer justamente essa outorga de poderes, essa transferência de poderes de representatividade em si. E o juiz a constatou, né, essa falha, né, de documentos, porque não tinha justamente esse elo, e ela determinou, caso não fosse devidamente dada a representatividade da parte ré nesse sentido, ela podia aplicar a pena de revelia. Tá? É um termo jurídico que significa o seguinte, tá? Só para vocês entenderem. Quando a gente aplica-se a pena de revelia, quer dizer, tudo que for solicitado pela parte autora, né, ou a parte contrária, no caso, tá, é dado como verdadeiro. Ou seja, tudo que ele estava pleiteando com parte indenizatória, que era uma quantia bastante grande nesse sentido, ia dar por inteiro. Então, a parte contrária estava rindo daqui e aqui, né? Solicitando, né, tudo que estava pleiteando, era uma quantia bastante alta. Imagina se ele não estava feliz da vida, né? Se aplicasse justamente essa pena de revelia, né? E aí eu pergunto para vocês, se vocês fossem um advogado, vamos colocar vocês na berlinda também, o que vocês fariam numa situação dessa aí, só para a gente poder entender, já que vocês, a compreensão de vocês referente a isso. O que vocês acharem que tem que ser feito nesse caso aí? Vocês entenderam ou não? Ficou um pouco confuso, professor. Eu falei o seguinte, tudo que foi solicitado pela parte autora é dado como verdadeiro, quer dizer, você não estava devidamente representado. Pouco se você manifestasse, não ia ter validade alguma, porque você não estava representado nesse caso, quer dizer, a parte ré, porque a parte ré não estava devidamente constituída, ou seja, não fazia parte da audiência para poder contestar. E aí, como é que vocês iam sair dessa situação complicada aí? Só para alertar, tá? Era uma sexta-feira à tarde, a audiência. Ah, não tem muito o que se fazer, porque se o que eu vou fazer não vale, o que eu vou falar não vale nada. Mas aí, se vocês Ficar fossem nessa quieto. situação, ficar quieto só, quer dizer, aplicar a sentença e ficar por isso mesmo? Ah, provavelmente poderia entrar com recurso, né? Mas nesse caso aí, o recurso não ia ter muita validade, né? E aí? Então, não sei, professor. É mais fácil ficar sendo sentenciado. E os demais aí? Tem alguém que tem uma ideia aí, não? Alguém? Ninguém? Vocês estão presentes aí, pelo menos na aula, pessoal? Aqui Sim, vocês professor, é não. que eu não entendi mesmo também. Não entendeu? Eu falei o seguinte, nós estamos na audiência de instrução e julgamento, onde o juiz vai sentenciar. E a parte contrária, né, o juiz está determinando uma sentença de revelia, ou seja, tudo que foi solicitado pela parte autora é dado como verdadeiro. Você não tem nem tem força para poder manifestar nada ao contrário nesse sentido. E aí, o que faz da vida? Chora? Senta e chora? Mas por que é considerado como verdadeiro tudo? Porque não estava devidamente representada a parte ré. Ela não estava devidamente constituída. Não tinha procuração, vamos dizer, não tinha procuração para O isso. processo não foi feito da maneira correta? Como assim? Não tinha procuração para ela poder manifestar. Vixe, sei não. Vixe mesmo. Vixe mesmo. Não adianta você pedir, que nem eu solicitei de imediato prazo para poder manifestar, a juíza me deu 15 minutos. Você vê que era facinho. Nossa, que prazão, hein? Prazão. Isso porque os representantes da empresa moravam em outra cidade. E era uma sexta-feira. Você acha que alguém vai estar na empresa numa hora dessa? Tudo viajando, não tinha ninguém. E aí faz o quê? Senta e chora? Pessoal, só por que eu estou falando isso? Para a gente entender o que é um ato jurídico perfeito, tá? Lógico que né, a gente tem que dar um jeito, né, nessa situação. Eu já falei, até mencionei aqui para vocês, o mundo jurídico, né, o que tem existência para o direito, está lá nos autos, está lá no processo, tá? Então, o que eu solicitei para a juíza, então, no caso, para eu poder verificar o que tinha no processo, para ver se achava alguma falha processual também, nesse sentido, já que não tinha um documento lá para a gente poder contestar ou manifestar essa contestação, tem que ver se algum procedimento estava errôneo, né? Tem alguma falha, alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu solicitei também para analisar o processo.
E eu justamente constatei essa falha, né, de cunho processual. Qual seria? Um dos primeiros atos que se tem dentro de um processo seria o quê? O mandado de citação, quer dizer, você tornar conhecido um processo contra a pessoa que ele se encontra, ela tem que ser citada, né? Ela tem que tomar conhecimento referente a isso. E essa carta de citação, esse mandado de citação, determinava o quê? Que a citação tinha que ser por ordem pessoal, ou seja, somente os devidos representantes legais dessa pessoa jurídica que poderiam tomar o quê? O conhecimento que existia algo, né, contra a pessoa jurídica em si, que no caso são os seus diretores. E quem recebeu essa carta de citação, né, com a assinatura que lá se constava, não era nenhum dos diretores, nesse caso, os representantes legais nessa situação. Foi uma pessoa qualquer, não sei se foi o guarda, foi a secretária, sei lá quem que foi, tá? Mas o mandado dado pelo oficial de justiça tinha que ser entregue diretamente a um dos diretores. E lá, justamente, a assinatura não constava nesse sentido, pela confrontação das duas assinaturas em si, né? Tinha lá do estatuto e tinha lá de quem recebeu a citação em si. Ou seja, desde aquele momento até então, desde a citação até aquela audiência, todo o procedimento estava o quê? Errôneo. Ou seja, o ato jurídico, nesse caso, não foi o quê? Perfeito. E sim o quê? Né? Fora dos padrões legais. Ou seja, estava imperfeito. Nesse caso, o ato poderia ser o quê? Retroagir. Ou seja, voltar a estaca zero desde o início. E foi o que eu aleguei, né, para a juíza. Eu falei, tendo em vista que o procedimento legal não foi devidamente cumprido dentro da íntegra, dentro do nosso ordenamento jurídico, tal ato em si tem que ser o quê? Retroativo, voltar atrás, desde a sua citação. Ou seja, a parte contrária, que estava rindo daqui e aqui, achando que ia ganhar tudo, acabou perdendo tudo. Ou seja, até o tempo dela, que demorou 5 anos para aquilo acontecer, para vocês terem uma ideia. Tá? Como eu havia solicitado até um acordo com eles a princípio, logo depois, né, que eu solicitei esse tipo de argumento, né, a juíza concedeu, a parte contrária queria fazer acordo comigo. Eu falei, agora não faço acordo nenhum. Quer dizer, aquela audiência, na verdade, não poderia mais o quê? Realizar. Porque a pessoa que deveria tomar essa citação não foi devidamente o quê? Citada, de acordo com a legislação em si. Ou seja, a lei teve que voltar atrás. Por isso que é uma questão do quê? De retroagir. Ou seja, o ato jurídico em si não foi mais o quê? Perfeito. Se tivesse dentro do procedimento legal, tudo bem, quer dizer, foi um ato consumado, não tem como voltar atrás. Mas nesse caso, como houve essa falha processual, de acordo com o andamento do procedimento legal nesse sentido, a lei teve que o quê? Que voltar atrás, ou seja, retroagir. Vocês entenderam? Então, isso só estou colocando isso só para vocês entenderem que é um ato jurídico perfeito. Se fosse dentro dos trâmites legais, dentro do procedimento que a lei exige, cumprindo na íntegra, não tem como voltar atrás. Mas nesse caso, especificamente, pelo ato de citação, foi totalmente errôneo, quer dizer, citou alguém que não fazia parte do próprio ato constitutivo dessa empresa, ou seja, do seu estatuto social, nesse caso, tem que voltar atrás tudo de novo. Tá? Então, nesse caso, levantamos e fomos embora. Dizemos assim, até daqui 5 anos a gente conversa de novo, se for o caso. Tá? Então, nesse caso, o ato jurídico não foi perfeito, quer dizer, não foi consumado. Entenderam? Nesse caso, houve o quê? A retroatividade da lei. Entenderam, pessoal? Sim. É confuso. Confuso por quê? Qual é a dupla? Fala. Professor, porque, tipo, muitas exceções, assim, Não, exceções não, só falei essa. é bem complexo de se entender. Não entendi. Fala, qual que é a dupla? Pode perguntar. Eu quero dizer o seguinte, se você cumpriu o que foi na íntegra pela lei, como é que ela vai voltar atrás? Você consumou. Você cumpriu a regra jurídica. Nesse caso, não tem como voltar atrás. Entendeu? Então, não tem exceção. Vai cumprir a regra. A lei não vai retroagir. Agora, se houve uma brecha, se houve uma situação de exceção,
né, no caso do ato jurídico não foi perfeito, aí consegue o quê? Retroagir nesse sentido. Foi o caso que eu acabei alegando na audiência. Entendido? Então, a lei é bem clara, ela tem que seguir a regra, ou seja, ela não retroage, ela só vai julgar situações presentes e futuras a partir do seu surgimento. Se é para ver alguma situação passada, essa lei tem que ser o quê? Mais benéfica. Caso contrário, para que você vai solicitar essa lei? Mas mesmo assim, tem que olhar, analisar o quê? Esses 3 princípios. Se acontecer qualquer uma delas, a lei não vai poder o quê? Retroagir, ou seja, não vai poder abrir a sua exceção nesse sentido. Tá? O que é uma sentença de trânsito em julgado? É uma sentença que transitou e julgou, ou seja, é um processo findo. Até onde você pode recorrer? Até que instâncias você pode recorrer? Quem sabe? Terceira, sei lá. Até a 4ª. Ó, cheguei perto, hein? Chegou? Quais são as 4 instâncias, então? Vocês sabem? Aí certamente já tá querendo demais. Professor. Não, olha só. No juízo singular, é a primeira instância, tá? Que tem na comarca aqui, certo? Quando você quer recorrer, você vai ao Tribunal de Justiça, a segunda instância. Quando há alguma possibilidade de ter um novo recurso, você vai ao quê? Ao Supremo Tribunal de Justiça, ou STJ, terceira instância. E ainda, se houver a possibilidade de um novo recurso, você vai até o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, 4ª instância. Então, existem 4 instâncias, tá? De julgamento. Então não adianta nada você, tipo, julgar essas coisas, porque se ainda tem escalões que pode derrubar o seu julgamento... Mas é o procedimento. Agora, uma vez que tem lá julgado no Supremo Tribunal Federal, uma vez da decisão, você tem como recorrer ainda? Não, para mim eu acho que acabou, porque então, se ele é o Supremo, né? Então tem limite. Agora, para chegar lá também, você tem que cumprir determinados procedimentos, caso contrário, morre o seu processo aqui na primeira instância. Quais são os procedimentos? Por exemplo, prazo. Se você perdeu o prazo de recurso, já era, você já não vai poder recorrer a lugar nenhum mais. Entendeu? Só que isso está como exemplo, uma situação dessa. E outra, tem outros requisitos também que solicitam para você poder recorrer. Caso contrário, você não tem nem condições de chegar nem ao STJ. Tá? Então, tem que cumprir os procedimentos. Um dos procedimentos que eu acabei de citar é o prazo. Se você não cumpriu o prazo processual de recurso, você não vai ocorrer nada. Seu processo já morre aqui logo de imediato. Então, tem limite sim. Tá? E o limite maior se dá até a 4ª instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Uma vez decidido por eles, depois acabou, não tem mais nada para fazer. Se vai ser favorável ou não, é um outro detalhe. Tá? Mas esse é um procedimento legal para poder justamente analisar todos esses... Professor, Oi. nessa questão de recorrer, tem algum critério quanto a quais são os processos que podem recorrer até a 4ª instância? Tipo assim, crimes hediondos só podem recorrer até a 2ª. Se não der certo, tchau. Ou algo assim? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Depende muito do procedimento. Cada ato em si existe um procedimento próprio para ele também, tá? Mesmo nos crimes hediondos também existe possibilidade de até chegar, se for o caso, até o Supremo, se for nesse. Mas para isso tem que ter requisitos bem específicos para determinadas situações ali, tá? Mas pode ser que até aqui na primeira você nem consegue mais recorrer. Vai depender muito do que está sendo analisado. Como eu falei, o que tem no mundo jurídico está no processo. E lá que vai estar as comprovações, né, as arguições, as legalidades, etc, etc. Então, o blá, 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 o disse que me disse, né, as pessoas acham que, pensam que, isso pouco importa. O que vai estar no processo, está nos autos. Ali sim tem validade. Ali sim compõe o quê? O mundo jurídico. Então, o que eu acho, o que eu penso, o que eu analiso, né? Se você não tem o conhecimento que está dentro de um procedimento, ou seja, dentro do processo em si, pouco importa o que o povo pensa, deixa de achar e assim por diante. O que vale do mundo jurídico está dentro dos autos, ali é que tem a validade em si. Tá? Então, muita gente tem opiniões,
né? Ah, porque o cara recorreu, entende de não sei o quê, ah, foi solto, foi preso, não sei o quê. Sim, porque vai estar o quê? Dentro do processo, e ali que vai ter os meios legais para poder analisar aquele ato em si provocado pelo sujeito, né? Para inocentá-lo ou para culpá-lo também nesse sentido. Ah, para dar condições de recurso e assim por diante, tá? Então, os leigos, né? Tem muita gente que gosta de opinar, mas não conhece o processo. Então, vai opinar de que forma? Se você não tem conhecimento jurídico para poder manifestar, né, legalmente falando. Então, muitas vezes as pessoas, mas eu tenho um conhecimento que um conhecido meu, né, um parente, não sei o que, conseguiu receber tal quantia, não sei o que, né? Então, você também tem a mesma condição. Nem sempre, porque vai depender do que você tem como comprovação e tem que estar lá nos autos. E o entendimento do juiz também, né, das arguições que você tem e assim por diante. Pode ser que o mesmo ato em si pode dar respostas diferentes. Por quê? Vai depender do que tem dentro da constituição desse processo em si. Se vai ser favorável ou não a você. Tá? Então, muitas vezes a gente opina sem ter conhecimento, né? Pela que a gente ouve, né? A gente imagina, né? Que a gente idealiza, mas muitas vezes o que vai dar condições para a realização, né, de uma resposta tem que estar o quê? Constituído dentro do processo, dentro dos autos, nesse sentido. Certo? E finalizando, então, essa questão dos princípios, o direito adquirido. Tá? Acho que muita gente já ouviu falar esse termo. Mas o que é o direito adquirido? Nada mais é que um direito líquido e certo, tá, gente? Sem margem de dúvidas. Então, o que acontece? Só para citar como exemplo, só para a gente poder ilustrar, vocês, para poderem adentrar aqui na nossa instituição, assistindo as minhas aulas, ou de qualquer outro professor aqui na Unemate, vocês tiveram que o quê? Preencher alguns requisitos legais para poder estar aqui nesse sentido, né? Por exemplo, só colocar, né? Tem muita gente que entrou através do vestibular, outros entraram através do Enem, quer dizer, alguns requisitos legais, né? Exigidos para você justamente poder preencher, né? E adentrar justamente essa condição. Ou seja, uma vez que vocês preencheram, né, as condições exigidas por lei, vocês acabaram o quê? Adquirindo um direito, tá? Então, vocês têm um direito líquido e certo, nós chamamos, ou seja, um direito que não dá margem para discussão. Por quê? Porque uma vez que vocês preencheram todos os requisitos legais para poder justamente o quê? Fazerem parte da nossa instituição, da Unemate nesse sentido. Então, por mais que, né, vamos supor que algum professor solicite que vocês não participem, que vocês não façam a aula dele, alguma coisa assim, não tem como. Por quê? Vocês preencheram o requisito legal para poder adentrar dentro da instituição, fizeram matrícula, quer dizer, cumprir todos os requisitos legais exigidos por lei, nesse sentido. Então, vocês acabaram o quê? Possuindo uma condição, né, de direitos, que ninguém pode mais o quê? Né, pode retirar de vocês nesse sentido. A não ser que vocês cometam alguma irregularidade, né, uma situação que abra um processo administrativo, algo do gênero, mas caso contrário, né, se vocês se mantendo dentro das condições exigidas por lei, não tem como, né, qualquer um solicitar, né, que vocês não façam parte da nossa instituição nesse sentido. Por quê? Vocês têm um direito adquirido. Então, é um direito que não volta atrás, tá? Uma vez que vocês preencher todas as condições, né, dentro da sua exigência nesse sentido, vocês, né, permanecerão até o final do curso de vocês nesse sentido aí, tá certo? Então, mais uma outra condição que não tem como voltar atrás. Então, existem 3 princípios que têm que ser respeitados: ato jurídico perfeito, sentença, trânsito e julgado e o direito adquirido. Boa? Vamos para o próximo item. Ninguém falou mais nada, eu tô tocar o barco aqui. Legal. Cessação da obrigatoriedade da lei. O que significa isso? Quando a lei deixa de ser o quê? Obrigatória, né? Ela perde o seu o quê? Vigência. Para perder essa vigência, pessoal, ela pode ocorrer de 2 formas. Ou é por prazo determinado, ou através da substituição de uma lei nova que venha o quê? A substituir a lei antiga.
tá? Então, através da revogação da lei antiga, pela lei nova, nesse sentido, tá? Então, por prazo determinado, ou seja, um prazo de vigência, né? A lei vai ter um início e vai ter um fim. Coloquei como exemplo, né, a questão da medida provisória. O próprio nome já diz, medida provisória. Ela tem um prazo de vigência, né, que geralmente é de 30 dias, né, mas pode ser estendido esses prazos também. Mas para que serve a medida provisória? Acabei de citar, para situação de grande relevância e urgência. Então, ela vai ter um prazo determinado, então um prazo limitado referente à à sua condição. Ela pode até ser estendida, até para se tornar até uma lei ordinária, ou seja, uma lei comum, mas tem que passar pelo crivo do Poder Legislativo nesse sentido depois, tá? Mas o prazo determinado quer dizer o quê? Existe um prazo de início e um prazo de fim, tá? Que vai perdurar somente aquele período. Ou então, como foi colocado, através da substituição, através de uma lei nova, tá? Então, a lei nova veio o quê? Vai substituir a lei anterior, a lei antiga. Isso pode ocorrer de duas formas, né? Pela sua totalidade, ou seja, revogar totalmente a lei anterior, ou parte dela, tá? Ou adicionar o quê? Essa revogação de forma parcial. Quando ocorrer a revogação total da lei, tá mostrando lá no quadro, chama-se abrogação, ou também conhecido em latim como abrogatio. O que significa isso? Revogação total de uma lei, tá? Então, revoga-se a lei totalmente anterior. Exemplo que eu posso colocar para vocês, o Código Civil. Uma vez que foi determinado, né, o surgimento de uma lei nova, que é a lei de 2002, tá? Revogou-se o quê? Anteriormente, o quê? A lei anterior, que é a de 1916, tá? Então, houve a tal da revogação total da lei, ou seja, abrogação. Agora, há também a revogação de forma parcial, quer dizer, parte da lei poderá ser o quê? Revogada, tá? Ou seja, então ocorreu nesse caso a derrogação da lei, ou derrogácio, que significa o quê? Parte de uma lei anterior foi o quê? Foi substituída, seja, né, um pedaço da lei através de um artigo, ou através de uma substituição de uma parte, através de um capítulo de uma lei, ou qualquer coisa nesse sentido, mas não a lei por inteiro. Então, pode ocorrer isso também? Pode. Então, só para ficar claro, quando ocorrer a revogação total da lei, quer dizer, extingue-se a lei por inteira, ocorreu abrogação, ou conhecido também como abrogácio. Se ocorreu a revogação de forma parcial, ou seja, parte de uma lei, nesse caso, houve derrogação ou derrogácio. Ok? E ela pode ser ainda o quê? Expressa e tácita também, ou seja, há revogação de forma expressa, dizendo que qual é a lei que será revogada ou parte da lei que será revogada. Então, o legislador vai determinar na lei nova, né, o que vai acontecer com a lei anterior, a lei antiga. Esta lei revogará todas as disposições anteriores, quer dizer, houve revogação expressa de forma o quê? Total, ou seja, abrogação. Ou essa lei pode haver também o quê? Né, parte de esta lei revogará artigo tal da lei, né, ou capítulo tal da lei, o título 1 da lei. Então, houve, então, o quê? Uma revogação expressa, né, parcial da lei, ou seja, houve derrogação nesse sentido de forma expressa, certo? E pode também haver a revogação, não só expressa, mas também o quê? Tácita. Ou seja, vai ficar a incompatibilidade da lei anterior, a lei anterior com relação ao quê? Na lei nova com relação à lei anterior. Ou seja, há incompatibilidade entre as duas legislações de si. Só para demonstrar essa questão da revogação tácita, desculpa, ela pode ocorrer no mesmo nível hierárquico, né? Ou seja, no mesmo nível de legislações de si, um Código Civil, a lei ordinária com a lei ordinária. Quer dizer, o Código Civil só através de uma lei do Código Civil. Então, está no mesmo nível hierárquico entre essas duas legislações em si. Ou a lei nova ser o quê? Superior hierarquicamente em relação à lei anterior. Vamos supor, a nossa Constituição Federal em relação ao Código Civil. Então, a lei nova, determinada pela Constituição em si, ela é superior hierarquicamente falando em relação ao quê? À lei ordinária, que é a lei do Código Civil. Só para colocar como uma ilustração para mostrar essa questão da incompatibilidade através dessa revogação tácita. Como falei para vocês, o nosso Código Civil,
né, que foi criado em 2002, só entrou em vigência em 2003, tá? Por causa dessa questão da vacatio legis, que demorou um ano para entrar em vigência a nova legislação em si, para as pessoas poderem justamente o quê? Se adaptar à nova realidade, à nova legislação em si. Então, quer dizer que a lei anterior, que é a de 1916, perdurou até 2002, porque em 2003 só entrou em vigência a outra lei. E lá, uma das situações, né, eu vou colocar bem brevemente aqui, tá, que se tinha uma lei de 1916, imagina, né, uma lei foi criada por homens, então uma sociedade totalmente o quê? Machista, tá? Tanto que a mulher não tinha voz, né, não tinha qualquer condição de manifestar seu ato de vontade. Então, a elaboração das normas se dava através dos homens nesse sentido, por causa da sociedade, e a lei vai acompanhar justamente a cultura e o desenvolvimento dessa sociedade durante o seu período. Então, naquele momento que se foi criado as normas, em 1916, foi criado pelos homens, né? Então, a mulher praticamente não tinha voz ativa, não tinha voz nenhuma. Tanto que lá, nos capítulos da legislação antiga, dizia assim, direitos do homem e deveres da mulher, se você ter uma ideia, tá? Não é uma questão da minha colocação, é a legislação que lá se encontrava, tá? Então, muitas coisas absurdas que se tinha ali na legislação anterior, como eu falei, perdurou até quando? Até 2002, porque só em 2003 entrou em vigência a nova legislação. Então, imagina, a mulher era submissa, era passar por situações, né, bastante até, às vezes, humilhante em relação ao homem por causa da legislação que ele se encontrava. Tanto que eu falei, existem direitos do homem e deveres da mulher, né, praticamente a mulher era objeto nesse sentido, tá? Então, o que acontecia nesse sentido, nessa condição, né? Para poder explicar justamente essa revogação de forma tácita. Veio a Constituição de 88, né? Dando o quê? Uma questão mais igualitária, referente à questão de diferenciações entre os sexos, né? Entre homens e mulheres nesse sentido. Tanto que nas primeiras artigos da Constituição dizendo lá, todos são iguais perante a lei. Se há uma questão de igualdade a todo e qualquer indivíduo, não pode haver diferenciação entre homens e mulheres. Então, se alguém queria solicitar algo pertinente ainda ao código, por exemplo, a questão matrimonial, né, exigindo da mulher obediência, castidade, sei lá o que, estava lá previsto dentro do código em si, de 1916, veio a Constituição de 88, até caso de anulabilidade de casamento, para vocês terem uma ideia, tá? Esse tipo de situação. Só que veio a nossa Constituição Federal, como falei, hierarquicamente ela é superior ao Código Civil, né? E lá na Constituição determina, todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, é todos. Fez a igualdade entre homens e mulheres nesse sentido também. Então, esse tipo de arguição para tentar criar uma certa anulabilidade referente ao casamento entre homens e mulheres nesse sentido, caiu por terra. Por quê? Porque houve uma forma de revogação de forma tácita. Ficou, né, subtendido na própria lei nova, através da Constituição de 88, que a lei antiga, de 1916, perdia o quê? Essa validade, por causa de que essa lei constitucional é superior ao Código Civil, que lá vigorava até 2002. Entenderam? Então essa é uma forma, né, de revogação que dá o quê? Incompatibilidade da lei nova, superior hierarquicamente falando, que é a Constituição, em relação à lei antiga, né, inferior, né, porque ela é um Código Civil em relação à Constituição, e se tornou o quê? Obsoleta, se tornou antiga, ou seja, se tornou inválida em relação à própria Constituição. Nesse caso, houve a tal da revogação tácita da lei. Certo? Então, pode haver a revogação expressa, quer dizer, o legislador vai determinar quais são a legislação, ou parte da legislação que serão revogadas, ou a revogação tácita nesse sentido também, seja no todo ou em parte, no caso, for numa parte do nosso Código Civil em si. Tá joia? E para finalizar essa parte finalizar ainda não, ainda tem mais um termozinho que eu quero falar com vocês, voltada na questão da repristinação da lei. Tá? O que seria isso? Como já foi falado,
uma lei só perde sua vigência por 2 casos, tá? Ou é por prazo determinado, ou a substituição através de uma lei nova que venha a substituí-la, ser por todo ou em parte dela, tá? Então, no exemplo que nós colocamos lá, a lei A, tá? É uma lei que vai perder a sua vigência, substituída por uma lei B, tá? Pela regra, se essa lei B também perder a sua vigência, teria que ser substituída aqui, uma lei nova, que é a lei C, tá certo? Porém, essa lei B, tá? Ela perde sua vigência por prazo determinado. Então, vamos supor que, como a gente está vivenciando agora, tá? Esse período de pandemia que a gente está tendo aí. Então, pela legislação, na forma normal, vamos dizer assim, que a gente vivenciou antes da pandemia, nós tínhamos o livre-arbítrio de caminhar com bem entendermos, né? Nós temos o livre acesso aos ambientes, aquela situação toda. Veio a pandemia, houve o quê? As restrições de locomoção, tá? Então, existia uma lei que permitia a gente ter esse livre acesso a qualquer ambiente. Chegou a pandemia, o que foi que os governadores editaram? Não, agora existe, né, uma limitação referente à locomoção, né, de horários, né, espaço público, e etc, etc. Então, criou-se uma nova lei, vamos dizer que é a Lei B, né, que revogou a lei anterior, tá? Só que essa Lei B, criada por esse período de pandemia, também tem um prazo de quê? De validade. Então, essa lei, né, poderá ser o quê? Revogada, tá? Também perder sua vigência, porque é um prazo determinado. O que o legislador vai determinar? De forma expressa, ou seja, na lei, uma vez que o período de pandemia seja, né, eliminado, seja extinta, alguma coisa desse jeito, ela poderá o quê? Em vez de ser criada uma nova lei, ele fala, determinar assim, voltará à lei anterior, ou seja, a lei A. Então, a lei revogada, que é a lei A, foi substituída pela lei B, que é a lei revogadora, tá? Que revogou justamente a lei A. Mas esta lei revogadora, que é a lei B, vai ter um período o quê? De vigência, por prazo determinado. E uma vez decorrido todo esse prazo, né, ela é determinada de forma expressa que a lei A, que foi revogada, voltará o quê? Entrar em vigência. Isso nada mais é que a tal da repristinação da lei, ou seja, é a vigência da lei revogada novamente após o quê? A perda da vigência da lei revogadora, tá? Isso quem determina é justamente o quê? A forma expressa, uma vez que a lei revogadora perderá o quê? Essa vigência durante aquele período que ela foi criada. Então, seria a ressurreição de uma lei revogada através de uma lei revogadora de forma o quê? Expressa. Nada mais é do que a tal da repristinação da lei. A ressurreição de uma lei que já foi revogada, mas que poderá entrar novamente o quê? Em vigência. Deixei claro isso para vocês ou não? Sim, professor. Maravilha. Agora sim, para a gente poder terminar essa condição sobre leis, deixa eu falar só um outro critério aqui, tá? Do nosso ordenamento jurídico. Só para a gente poder ilustrar algumas pormenores aí referente a essa questão da lei. Vocês estão enxergando o nosso ordenamento jurídico, nossa pirâmide legislativa aí, né? Sim ou não? Não, professor. Não. Não apareceu? Eita, deixa eu ver se eu consigo então aqui. Deixa eu voltar. Acho que faltou isso aqui. Agora acho que vai dar certo. Apareceu? Apareceu. Maravilha. Essa é uma pirâmide, então, né, legislativa, para vocês entenderem, tá? Como eu falei lá no início, a lei maior que está acima de qualquer outra é a nossa Constituição Federal, tá? Então, a relação de superioridade em relação aos demais ordenamentos jurídicos que lá tem. Então, a Constituição está no ápice da pirâmide, tá? Então, toda e qualquer legislação dentro do ordenamento jurídico tem que estar em embasamento da Constituição Federal em si, tá certo? Abaixo dela, como foi colocado lá, vem as leis, o decreto, a própria jurisprudência, né? Embasado na Constituição. Depois, abaixo dela ainda vem os atos normativos, né? Portarias, resoluções, que são atos mais simples.
E, por fim, né, aquela situação um pouco mais pessoais, né, a questão de contratos, sentenças judiciais, ou atos do negócio jurídico também. Quer dizer, isso seria o quê? Só para a gente entender uma questão hierárquica, né, que pode existir dentro da relação de superioridade dentro do nosso ordenamento jurídico, tá certo? E aí nós destacamos algumas legislações, por exemplo, uma lei ordinária. Estamos lá, como o nome já sugere, uma lei ordinária é o tipo de norma mais comum, tá? É uma lei comum, apresentada e discutida no processo legislativo. Essas leis geralmente contêm normas gerais e abstratas, ou seja, abrange toda a população. As leis ordinárias são aprovadas nas duas casas, eu acabei de citar, né? Legislativo por maioria simples, quer dizer, existe todo um critério também, né, que para ser aprovado. Depois deve passar pelo presidente, que decide se veto, se veto ou sanciona a lei. Para se entender o que é maioria simples, vamos usar como exemplo o Senado. Digamos que certo dia, nós temos 81 senadores, tá, gente, dentro do nosso Senado Federal, tá? Apenas 60 estão presentes. Para que naquele dia um projeto de lei ordinário seja aprovado pelo Senado, basta que o quê? 31 deles, senadores, votem a favor desse projeto. Então, vai depender do número de presentes. Se tiver 40, né, então vai ter, pelo menos, tem que ter 41. Se tiver, como foi colocado, 60, né, tem que ter, aliás, se tiver, né, tiver 60, tem que ter no mínimo 31, quer dizer, 50 mais um dos presentes. Né? Se tiver 40, tem que ter o quê? 21, quer dizer, 50 mais um dos presentes para poder justamente aprovar uma lei ordinária. Então, uma maioria simples nesse sentido, ok? Uma lei complementar. Esse tipo de lei surge por exigência da nossa Constituição, onde diz o seguinte, onde a Constituição disser que alguma lei específica irá regulamentar a matéria em questão, é necessário criar o quê? Um projeto de lei complementar. Os projetos de lei complementar são aprovados por maioria absoluta, quer dizer, é um pouco mais... maior um pouco essa questão, tá? Retomando o exemplo do Senado, a aprovação de uma lei complementar nessa casa legislativa só acontecerá se alcançar o quê? 41 votos dos favoráveis, quer dizer, que é a maioria absoluta dos 81 senadores. Portanto, mesmo naquele dia em que apenas 60 senadores vierem ao trabalho, ainda assim, 41 deles, quer dizer, tem que ter a maioria absoluta nesse sentido. Teriam que votar a favor dessa lei complementar, que é uma lei um pouco mais complexa, tá? Tornando assim a aprovação de um pouco mais o quê? Mais difícil. Depois de aprovado no legislativo, elas também passam pela sanção presidencial. Então, tem que passar justamente isso. Uma vez passado pela Casa Legislativa, tem que ter o veto ou a sanção do presidente da República, ou do governador do Estado, ou mesmo do prefeito municipal. E tem que ter sempre o crivo do chefe do executivo nesse sentido, tá? Para vocês entenderem. Medidas provisórias. Essas medidas são elaboradas exclusivamente pelo presidente da República, em caso de relevância e urgência. Acabei de citar. Isso está dentro do artigo 62 da nossa Constituição. O diferencial desse tipo de norma é que ela tem força de lei e entra em vigor imediatamente, antes mesmo de ser colocada em votação na Câmara ou no Senado. As medidas provisórias são submetidas à Câmara imediatamente. Dentro de 60 dias após a edição da medida provisória, as duas casas legislativas devem votar se ela deve ou não ser convertida em lei. Eu falo em lei comum, tá, gente? Um detalhe interessante é que, se em 45 dias a medida provisória ainda não tiver sido apreciada, ela entra em regime de urgência e tranca a votação de todas as outras matérias em pauta. Quer dizer, o Senado tem que parar para justamente discutir e votar a medida provisória dentro do prazo que foi estipulado pela nossa legislação em si. Se nada for definido até o prazo de 60 dias, o Congresso ainda pode prorrogar sua votação por mais um período de 60 dias. Então, a medida provisória, pelas suas características especiais, é um importante instrumento à disposição do presidente da República para que ele possa colocar em prática medidas que entenda como necessárias naquele exato momento. Tá? Como eu falei, é de grande relevância e urgência. Mais um. Emendas à Constituição. Isso nós temos bastante, tá, gente? Tem mais de 200 emendas à nossa Constituição Federal, para vocês terem uma ideia, tá? Então, o que diz lá? As emendas constitucionais, que são originadas das famosas propostas de emenda constitucional, ou simplesmente PEC, são mais um tipo específico de norma a ser votado pela Câmara e pelo Senado. É através das PECs que se pode mudar, então, a Constituição Federal. Não é que vai mudar. A sua alinhamento se mantém, né? As linhas pétreas referente a ela. Pode fazer justamente aqui algumas inserções dentro da Constituição, tá, gente? Então, a Constituição é a base do ordenamento jurídico brasileiro, garantindo a todos os brasileiros uma série de direitos fundamentais, além de organizar a própria estrutura do Estado brasileiro.
Então, assim, as PECs recebem um tratamento diferenciado em relação aos outros tipos de projetos. Em primeiro lugar, nem todo mundo pode propor uma emenda. Elas podem ser o quê? Propostas apenas por 1/3 dos membros da Câmara e do Senado, pelo presidente da República e mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados. Também existe diferença na hora da votação das PECs. Ao invés de ser aprovado por maioria absoluta ou simples, uma PEC precisa ser da aprovação de uma maioria o quê? Qualificada, ou seja, de 3/5 dos membros de cada casa legislativa. Isso significa que uma PEC só será aprovada no Senado, no caso tem 81 senadores, por exemplo, se contar com o voto favorável de 49 senadores, no mínimo. Então, além disso, ela passa por uma votação em 2 turnos, em ambas as casas, antes de ser promulgada. Por outro lado, ela não precisa o quê? Passar pelo veto presidencial, porque a Constituição é de competência do povo, cujos representantes são os parlamentares, que eu falei agora há pouco. A competência, né, se passa, né, da força legislativa da população, e os seus representantes legais se cai a quem? Aos parlamentares, nesse caso, ao Congresso, né, à Assembleia Legislativa e ao Câmara de Vereadores, nesse sentido, tá? Para vocês entenderem. E por, né, uma outra situação, os decretos legislativos. Os decretos legislativos envolvem sempre matérias cuja decisão depende somente do Congresso Nacional, que é a reunião da Câmara e do Senado. Como falei, é bicameral, tem as 2 casas lá. Alguns exemplos de matérias que são de competência exclusiva do Legislativo e, portanto, são definidas pelo decreto legislativo são resolver questões relativas a tratados, acordos ou atos internacionais, autorizar o presidente a declarar guerra ou paz e autorizar o vice-presidente a se ausentar do país por mais de 15 dias. Então, os decretos legislativos também precisam ser aprovados pela Câmara e no Senado. Para saber todas as matérias de competência do Congresso, leia o artigo 49 da nossa Constituição Federal. E, por fim, as resoluções, tá? São normas de interesse interno de cada casa do Congresso, que são processos mais administrativos, nesse caso, as resoluções, tá, gente? Para vocês entenderem. Ou seja, trata de matéria de competência exclusiva da Câmara ou do Senado Federal. Os efeitos de uma resolução costumam ser apenas interna a essas casas. Para saber a matéria de competência de cada casa legislativa, leia os artigos 51 e 52 da nossa Constituição Federal. Então, aqui, pessoal, eu encerro a questão voltada a leis, tá? Pessoal, dúvidas? Não dúvidas? Aqui tá tudo ok, professor. Por mim tá tranquilo, professor. Então é o seguinte, pessoal, a nossa primeira avaliação vai até aqui, ok? E como eu falei para vocês, então eu estou encerrando justamente essa unidade 1 agora com vocês, né, que vai encerrar justamente até que vai, desde lá da evolução, né, da ciência em si, do direito em si, até a parte que cabe a leis, tá, pessoal? E a partir de amanhã, então, eu já vou estar liberando para vocês, tá, a avaliação para vocês desenvolver até domingo. Tá? Vocês têm só esse tempinho só para resolver, tá? De amanhã, quer dizer, de terça até domingo para resolver essas. São todas de múltipla escolha ou alguma vai ser didático? A gente vai ter que fazer? Objetivo. Todas, né? Todas. Tá? Tá bom. E vocês vão ter 4 tentativas ainda para resolver. Tá? 4 possíveis tentativas aí. Ficando a nota da melhor tentativa, tá, gente? Então, vocês podem usar qualquer material que eu já decidi. Não vou fugir do que eu já discuti com vocês aqui em aula, tá certo? Para poder justamente desenvolver uma boa avaliação aí com vocês, tá? Então, vocês aproveitam também, pega essa gravação, daqui a pouco eu vou deixar aí na nossa plataforma, Cigarra também, né? Quem quiser fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós falamos da aula de hoje, e dos demais vídeos também que lá se encontra, para vocês, né, poderem analisar o material e desenvolver uma boa avaliação aí nesse caso. Tá joia? Joia. Então, com isso, a gente conclui a aula de hoje, tá? Desejo a todos uma boa avaliação, uma boa semana, tá? Com muita saúde. E façam com calma, tá, gente? Porque aproveite tirar uma nota bem boa nessa primeira avaliação aí, porque o assunto é bastante simples e depois as coisas vão se tornando um pouco mais complexas aí. Então, para vocês fazerem ter uma boa nota logo de início aí, para ficar mais tranquilo para vocês aí. Tá joia? Já é, professor. Então tá joia. Então,
Então, agradeço a todos. Tenham todos uma boa noite. Bom descanso, então. E Boa noite, professor. uma boa Boa semana. noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite, professor. Boa noite, Até mais. professor. Boa Até a noite, próxima. professor. Até mais, boa noite. Bom descanso. Vocês também. Eu tenho aula ainda. Estou enrolado aqui. Até mais.